Olá, boa tarde novamente, aqui é Luiz Fernando Roxo, voltamos à programação e vamos começar agora o nosso bate-papo avançado de opções. Hoje é quinta-feira, dia 25/4 e a gente tem um monte de coisa legais também para falar sobre as opções, porque das estratégias que a gente vem acompanhando, que são as vendas e compras de volatilidade, essa última alta no preço da Petro e uma pequena alta no preço da Vale depois da afundada da semana passada pode ter possibilitado algum ganho financeiro. A gente vai realizar, mostrar para vocês como é que realiza esse ganho, como é que monta novos pares de travas para ir tocando essa estratégia do Rachel, e vocês têm percebido que de fato a estratégia é bem interessante. Então vamos começar com a nossa rotina tradicional, vendo preços, vendo volatilidade, vendo todos os vencimentos, e depois a gente vai entrar na simulação das estratégias. Por favor, façam a pergunta, o comentário que quiserem, Daniel Stange, Guilherme, toda que acompanha aí, o pessoal também, o Ibrahim, a turma tudo Ike, todo mundo que acompanha aí o nosso bate-papo. Então eu estou tirando aqui a minha cara, colocando a planilha, essa planilha que vocês estão acostumados já a ver, e vamos começar com a Petro E. Vencimento Petro E. A Petro deu uma ótima melhorada essa semana. Isso é bom para quem tem venda de volatilidade, para quem tem trava de alta fora da grana, dentro da grana, para quem tem estratégia de compra de volatilidade, porque por mais que a volatilidade tenha caído, se fosse um boi daquele com os R$2 de alta do papel, a gente já teria também realizado algum ganho. Esse deslocamento para cima, para o posicionamento que a gente estava, é bem interessante. Legal. O que a gente tem aí? As Petro E 16, 17, 18, elas já estão bem dentro da grana, então as suas volatilidades implícitas estão já com praticamente 100%. Não vão poder avaliar muito essa curvatura da volatilidade implícita da Petro E, porque essas daqui não estão plotando, porque o VE é muito baixo. Ó. Pra vocês terem uma ideia, a E16 tinha que estar custando 5 centavos a menos só para empatar com o preço do papel. Então provavelmente houve uma distorção aí entre o preço de fechamento da Petro e o preço das opções. Então não tem muito o que fazer. Eu vou mandar, acho melhor nem mandar atualizar aqui a planilha de novo, porque senão pode dar algum pau adicional. Petro E19 está com 24% de volatilidade implícita, Petro E20 com 26%, Petro E21 com 27% e pouco. Então acho que por aí não dá para ter uma base muito boa da volatilidade da Petro não, mas só isso, o resto das avaliações a gente pode fazer numa boa. Na Petro F, a gente também não conseguiu plotar muito bem. Deixa eu mandar atualizar os links aqui. Pode ser que isso mude alguma coisa. Não adianta, porque eu não estou com o link aberto. Desculpa, gente. Petro F também não está calculando direito a volatilidade. Então temos volatilidade entre 24% e 26% de volatilidade, tanto para Petro E quanto para Petro F. Eu não sei se isso está correto ou se é alguma distorção de fechamento, mas o fato é que 25% é uma volatilidade baixa. Isso é um sinal, uma demonstração de que essa última alta de volatilidade do papel, a última alta do papel de 18 para os 19,30 que ele está agora, deu uma afundada na volatilidade, que agora está trabalhando numa média abaixo de 25% ao ano. Prêmios muito ruins. A gente que tem que fazer giro dessas estratégias de ratio de vaca, a gente tem sentido bastante a dificuldade de montar ratios na Petro, vacas na Petro, e é por isso que obviamente a gente está montando na Vale, que tem muita liquidez. Poderíamos estar montando na OGX, mas estamos aqui conversando com você, né? Brincadeira, porque mexer com OGX não dá não. Legal. A Petro F 18, 19, 20, todas elas estão
com volatilidades baixas, então não dá nem para comparar muito taxa nem nada disso. Mas se você fosse financiar uma Petro F19, por exemplo, que tem preço de exercício, desculpa, Petro F18, que tem preço de exercício 18 mesmo, a taxa seria 1,15% ao mês e uma proteção de 8,35%. São taxas ruins, baixas. Se o Doc ainda estiver acompanhando, ele vai sentir muita saudade daquela nossa época de 2008, 2009, que a gente tinha taxa de 3% em qualquer vencimento. Isso não existe mais, acabou. Agora vamos ver a Petro G. A Petro G, essa daqui já está com volatilidades de 26% de máximo, 25% de média, 25,5%. Acho que uma média de 26%, 25,8%, 25,9% de volatilidade. Então também está interessante a volatilidade de Petro G, mas a gente prefere bastante a volatilidade da Vale, está bem mais interessante. Eu não estou conseguindo ver as perguntas. O TG daqui uns 10, 15 minutos vai passar para a gente as perguntas, e aí se tiver alguma eu já respondo. Legal, gente. Vamos ver agora o preço das puts. Pra vocês terem uma ideia, comprar uma put de R$17, que é a Petro Q17, para vencimento em 20 de maio, que é o vencimento Q, que é a mesma coisa do nosso E nas calls, tá com uma volatilidade de 40% ao ano, tá? Então a volatilidade das puts deu uma subida. Não sei se é distorção de fechamento também, ou se é algum outro efeito. Via de regra, quando o mercado sobe, a volatilidade implícita das calls diminui e a volatilidade implícita das puts sobe, né? É bem interessante isso. Então a Petro Q18, essa daqui está com 35% de vol, é a menor das volatilidades, e a Q18 está 18 centavos. Então para fazer um hedge para Petro em R$18, a gente tem 35% de volatilidade. Então tem que ver como é que fica isso. A Petro R, ela é mais longa, então a volatilidade está mais baixa. A R16 está 7 centavos, um hedge interessante, tem 35 dias para o vencimento. E uma R17, que é R$2 fora da grana, ou R$1,7 fora da grana, está com 32,8% de vol, o que dá R$17 o que dá 15 centavos de prêmio, e 32% de volatilidade para essa opção de preço de exercício, R$17. Agora vamos ver como é que está a Vale. Começando pela Vale, a Vale do seu preço mínimo também deu uma melhorada. A Vale que anda com o seu preço bastante desvalorizado e desvalorizando ultimamente. O Tobias está dizendo que acredita que depois do resultado dela, da Vale, deve haver uma queda na volatilidade. Ele acredita. Eu também acho que é possível, principalmente porque a volatilidade subiu, né? Então para a volatilidade depois dar uma caída não é tão difícil. Percebam que por mais que a volatilidade da Vale tenha subido, a média está em 31, 32% de vol para o vencimento Vale. Então não é uma volatilidade muito alta também. A gente tem, por exemplo, a Vale 30 com 34,8% de volatilidade. Para vocês terem uma ideia, a taxa está na faixa de 1,18%, para vocês terem uma ideia. A Vale E29, essa daqui já está com bastante volatilidade implícita. Acredito que também tem alguma distorção aí, talvez ela tenha fechado um pouco acima do que deveria por conta de uma distorção de preço de fechamento. A Vale F, que vence agora no dia 20 de maio,
Nós temos 35 dias úteis para o vencimento da Vale F. As volatilidades também na faixa de 35% ao ano. 29, 30, média aí de 30% ao ano de volatilidade. Vamos parar um pouquinho de falar da volatilidade da Vale para ler um pouquinho das notícias. O Doc perguntando se eu acho adequado comprar um pouquinho de Vale agora, nessa faixa de 32 e pouco, para lançamento coberto, pensando que a volatilidade histórica pode cair um pouco, a volatilidade implícita principalmente pode cair um pouquinho aí nas próximas semanas. Doc, eu acredito que em termos de fundamentos, por mais que o resultado da empresa seja bom, tenha melhorado, a empresa está mais eficiente do que estava 2 anos atrás, de qualquer maneira, em termos de macroeconomia e principalmente numa avaliação setorial, comprar Vale é algo um pouquinho complicado. Mas eu acredito que para esses preços, uma quantidade pequena, ou fazendo taxa, colocando um stop curto, ou principalmente, se você for comprar para carregar, fazendo todo mês um lançamento, uma trava de baixa, tentando colocar uma boa quantidade de dinheiro no bolso, eu acho que num prazo médio, talvez você consiga se beneficiar. Eu acho que tem que ser por uma parcela pequena do portfólio. O árbitro também tem uma notícia, ele está dizendo que ainda tem a questão dos royalties do imposto no exterior da Vale, que envolve mais de 20 bilhões. Árbitro, se for até 23, 24 bilhões já está no preço. A Vale já provisionou isso. Esse preço de 32 e pouco é para pagamentos abaixo de 25 bilhões. Se ela perder menos de 25 bilhões com esses royalties, já está no preço. Se for mais que 25, a Receita quer 30 bilhões, esse é o preço que a Receita quer, o valor da briga total é 30 bi, aí ainda teria que descontar mais uns 5 bilhões. Mas já está meio no preço aí, com relação a isso. Se não vier uma decisão muito desfavorável, o que é provável que não venha, já está no preço, já houve uma estimativa na hora que se faz o valuation, né, a precificação da empresa com fluxo de caixa descontado ao valor presente, já se tirou esses 25 bilhões que ela vai acabar tendo que pagar sim de impostos e royalties. Muito bem, o que mais? Vale F nós já vimos. Vamos ver agora como é que anda a Vale G. Vale G que tem vencimento no dia 17 de junho, 54 dias úteis ainda. 54 dias úteis ainda para o vencimento. E as volatilidades em linha, tanto com a Vale E quanto com a Vale F, que é 30%, 29%, ela está um pouco abaixo da volatilidade. É normal, depois que a volatilidade sobe, a opção mais longa já tem uma volatilidade implícita estimada um pouco menor, já acreditando que a volatilidade vai cair, como a gente mesmo está conversando aqui. É isso que o mercado espera. Muito bem, a Vale a 32,59 então, e a gente tem, por exemplo, para quem fosse fazer o lançamento coberto, o financiamento de uma Vale G30, uma taxa de 1,45 ao mês, é uma boa taxa, com uma proteção de 13,53. As outras volatilidades a gente já viu. Agora vamos ver como é que andam as puts de Vale. Dou aqui uma novidade que a gente não tinha naquela época de 2007, 2008, é que agora as puts, as opções de compra, de venda, perdão, estão líquidas. Então uma coisa que você pode fazer também, se você for comprar a Vale, é usar um pouquinho do dinheiro que você recebeu vendendo uma opção, fazendo o lançamento coberto, você pode comprar uma put fora do dinheiro de alguns centavos. Aí, por exemplo, uma Petro Q30 a 11 centavos, que te protege para qualquer preço de Vale abaixo de 30 reais, a Vale Q30, e você paga apenas 11 centavos, que é um terço praticamente do preço
é 0,30% do preço do papel e é uma fração pequena do preço de uma opção que a gente vem a vender aí, uma opção de compra para diminuir o preço de custo. Então pode ser uma alternativa interessante. O que mais? A gente tem as mais curtas com volatilidades implícitas de 33%, 34% na média, e as mais longas com 33% até 29,5%, mostrando que como o mercado da Vale caiu, o que acontece com as puts é que a volatilidade cai. O mercado sobe, a volatilidade da opção de compra cai, da opção de venda sobe. O mercado cai, a volatilidade da opção de compra cai e da opção de venda sobe. Todas essas curvas, essas setas para lá e para cá, a gente tem que ir enxergando, entendendo, para se tornar cada dia mais um black belt, aí, um especialista em opções. Legal. OGX, só para passar o olho, né? Olha lá. OGX E15 com 106% de vol, E16 com 114% de vol, E17 com 116% de vol. Você consegue fazer uma trava de alta de E15 com E16 pagando 4 centavos, por exemplo. É interessante. Uma de E13 com E14, que é 1,30 com 1,40, quer dizer, dentro do dinheiro, pagando apenas 5 centavos, uma trava de alta de 10 centavos, dentro do dinheiro, né? O papel está hoje, como a gente sabe, 1,64. Então é interessante, mas tem que ter estômago, tem que ter ido no médico fazer check-up há pouco tempo, porque é teste para cardíaco mesmo. Vamos ver agora como é que anda as operações que a gente vem carregando. O que a gente vem carregando ultimamente aí? A gente vem carregando primeiro uma venda de volatilidade, um Rachel, uma vaca que era pó. Lembra que 2 semanas atrás era pó? Valie 20, 21, 22 e tinha uma D24 aí que inclusive já virou pó mesmo, que eu vou até deletar aqui para não nos atrapalhar na medição dos preços. Perceba que a gente pagou 2 centavos na trava, custou 2 centavos para montar, e a gente está desmontando com 13 centavos, isso já para o vencimento E. Então lembra que as opções curtas nos ajudam, nos protegem para os vencimentos de ratios mais longos. Tem toda uma ciência de foguete aí nos ratios, mas funciona, é interessante. Então mais 13 centavos para o bolso, eu realizaria pelo menos 70% dessa operação, 60% a 70% dessa operação, um pedaço da realização pondo dinheiro no bolso. Mais do que isso, olha que incrível, o delta agora é 300% e agora o gama é positivo. Veja que como uma operação que era gama negativo e delta negativo se tornou uma operação delta extremamente positivo, e até o teto é positivo. Então olha que incrível, tirando o Vega, todo o resto é positivo. O Doc fazendo comentários bem interessantes aí. Ele diz que está fora de OGX, tem toda a razão. Ele diz que a ideia com relação à Vale é essa mesmo, né? Ele acha que está barato, que a ideia é ir comprando aos poucos para investimento. Numa época onde estamos com poucas opções de investimento rentável, lógico, eu acho que você tem razão. Ter um pouco de Vale, comprando devagarzinho, aproveitando que ela tem liquidez de opção que pode nos ajudar a diminuir. E ele diz que o Tobias perguntou para o Doc, para fazer travas você não precisa do ativo objeto, e na verdade não precisa, não, Tobias. Dá para você fazer travas sem ter o papel, não se preocupe. E então tem toda aí um bate-papo aí entre a turma do fórum, do chat. Isso é importantíssimo. Vamos seguir aqui com o nosso bate-papo sobre as estratégias de Rachel, as vacas, né? Então vamos continuar aqui. Nós temos também na F, né? Na F a gente também tem Rachels. Deixa eu ver se a gente tem algum aqui. Não.
aqui nós temos compra de F19 1 kg, venda de F20 2 kg e compra de E22 1 kg. Essa daqui a gente montou no 0 a 0 e agora para desmontar a gente estaria perdendo 5 centavos para desmontar. É normal alguma perda, tá? Principalmente que o mercado subiu rápido, não tem problema nenhum. Lembrando que a gente ganhou 13 centavos agora lá na outra, na trava mais curta. Então eu pegaria um pouquinho daquela grana e compraria um pouquinho dessa F20. Talvez baixar para 1.9 para não deixar o delta dela tão negativo e o gama tão negativo, né? Aí olha que legal, o delta melhora, o gama melhora. Então eu já pensaria em algum tipo de defesa aí para F19 com F20 com F22, tá? Porque ela está gerando algum tipo de prejuízo, porque as gregas também estão bem negativas. Então quem sabe comprar um pouquinho dessa F20. Se a gente comprasse 0,10 dela ou 0,20 custaria entre 5 e 10 centavos, não é nada muito caro não. Temos um outro par montado, esse aqui está ganhando 6 centavos, olha que legal, que é a F20 com F22 com E23. Então praticamente o que a gente está perdendo na outra nós estamos ganhando nessa. Eu desmontaria pelo menos uma parte dela já que está no lucro e as gregas estão negativas. Significa que se o mercado continuar subindo, daqui a pouco ela começa a fazer água, começa a perder grana. Então eu desmontaria parcial ou totalmente essa operação, inclusive para ajudar a pagar um pouquinho daquela outra lá, tá? Ou desmontar metade com um pedaço da grana, você compra um pouquinho da opção vendida para melhorar um pouco as gregas. Então a parte mais difícil do ratio é quando o mercado sobe e a gente está tomando algum prejuízo, como é o caso daquela outra F, e aí nós temos que pensar com muita calma. A melhor estratégia, eu acredito, é usar o lucro acumulado para diminuir um pouquinho da posição, diretamente na opção vendida, que é a maneira mais objetiva de se diminuir risco. Compra um pouquinho da posição vendida, 100 ou 200 opções para cada 1 quilo, melhora em 20% o seu risco, 10 a 20% do seu risco, e aí toca a vida. Continua montando longas, continua operando esses outros, tá bom? E agora vamos ver como é que tá, se a gente tem algum na Petro G montada. Não temos nada montado na Petro G. Não vamos montar nada na Petro G, sabe por quê? Porque a volatilidade só se fosse G20 não, teria que ser 21 com 22. Olha, não vou montar nada na 20. Primeiramente por conta de falta de tempo e segundo porque a volatilidade dela está muito baixa. Vamos ver como é que está a Vale. Eu estou montando na física aqui nas nossas carteiras. Se alguém estiver montando, quiser trocar uma ideia, me manda um e-mail, mas eu não vou simular nada por enquanto. Vamos deixar para a semana que vem, aí a gente começa a montar para valer na Petro G. Vamos ver agora como é que andam os nossos ratios que a gente montou na Vale, né? Então na Vale na Vale F a gente tem um ratio incrível aqui, ó. Recebemos 1 centavo para montar. É uma compra de 1 kg de Vale F35, a venda de 2,4 kg de F37. Por que 2,4? Para ficar no 0 a 0 do financeiro, para não gastar, mas também não receber nada. E temos a Vale E38 comprada em 1,4 quilos. A gente havia recebido 1 centavo para fazer a trava. Agora a gente conseguiria desmontar essa trava ganhando, recebendo 9 centavos, o que dá 10 centavos de lucro. Uma estratégia bem interessante, um lucro bem interessante. Na E nós também temos montado, e aí melhor ainda, né? Vou deletar aqui a D, que já venceu. E olha que incrível, montamos no 0 a 0 uma compra de 1 kg de Vale E35, vendemos 2,6 kg de Vale E37, muito parecido com a outra da F, e compramos a D38, que depois virou pó, né? Já cancelou. Se alguém disser assim, Roxo, como é que você faz quando vence uma D que você está comprada no pozinho?
compra um pozinho de 1 centavo na própria E. Então, compra um pozinho na E para garantir aí a segurança. E olha que legal, 17 centavos de lucro, né? Gente, lembra que a gente falava que o objetivo mensal de lucro do Rachel é entre 5 e 10 centavos? Nós estamos com lucro médio nessas duas operações aí de mais de 15 centavos, uns 13, 14 centavos, muito bom. O resultado, o objetivo mensal já está garantido, já conseguimos esse lucro, né? 18 centavos num par, 10 centavos no outro par de Vale, na Petro 10 centavos de lucro num par, 6 centavos de lucro no outro par e perda de 6 centavos no par que está mais dentro do dinheiro, que era o único que ganharia dinheiro se o mercado caísse. Então a ideia é só comprar um pouquinho daquele pozinho arriscado lá, daquela opção vendida na Petro que está mais arriscada, e não tem problema, se o mercado continuar subindo a gente continua ganhando no resto, se o mercado cair a gente ganha naquele par. Não vou montar mais nada de vaca, vou só desmontar um pouquinho. É lógico que se eu estivesse montando, operando realmente, talvez eu montasse alguma coisa, mas vamos deixar, porque acho que a nossa cabeça já teve muita informação hoje, estamos falando há pelo menos 1 hora aí, então por hoje a gente acaba. Quinta-feira que vem vamos montar novos ratios, e eu acho que o que vocês podem fazer é dar uma exercitada, entra na planilha, já tem a planilha G prontinha aí, faz umas simulações, qual seria o melhor ratio para montar, como é que seria isso, acho que é bem interessante, tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de todo mundo, por mais um bate-papo avançado. Espero que todo mundo tenha uma ótima sexta-feira, uma sexta-feira já light, com cara de final de semana, um ótimo final de semana, e semana que vem tem mais, na segunda-feira a gente está aí, tá bom? Muito obrigado para todo mundo, muito obrigado Doc, muito obrigado Ike, muito obrigado Tobias, muito obrigado Pastor, árbitro, toda a turma que acompanha aí. Agradeço muito as perguntas e enriquecem muito o nosso bate-papo. Um abraço e até segunda-feira.